como foi o caso do quinto cavalo, que é um cavalo dissociado, porém, cavalo que a gente nota que hoje ainda está com pouco tempo de trabalho, então reagindo muito na embocadura, vocês podem observar, às vezes colocando até a língua para fora, então comprometendo a qualidade da sua postura, e isso aí interferiu principalmente no engajamento da perna. Então, se a gente observar a linha da nádega em relação à colocação do jarrete, pode observar que ele está com a coluna travada, então pisando mais atrás da mão. O cavalo à frente também poderia alongar um pouquinho mais o trabalho da perna, sobe um pouco o movimento o quarto cavalo também, mas em contrapartida, hoje está com a diferença significativa na atitude, no adestramento, o cavalo está mais pronto, você monta nele hoje, ele tem facilidade maior na condução, está com estilo melhor quando comparado ao cavalo que ficou atrás e está com vantagem na estabilidade corpórea. Perde um pouquinho na mão, aonde que é o ponto que o cavalo que ficou atrás ganha, mas ele ganha na perna, aí a gente sempre desempata pela atitude, pela montada, pelo grau de adestramento e ainda pelo índice de comodidade, visto que o cavalo que ficou atrás, esse movimento lateral um pouquinho do tronco, ele passa para o cavaleiro. Pode parar o quinto cavalo, bom cavalo, mas precisando ajustar um pouquinho. Pode parar. E aí 3 e 4, bom, aí a gente já vai sempre crescendo pela coordenação, pelo movimento. Então, se a gente falar, todos dois perdendo um pouco na atitude. O cavalo da terceira colocação poderia sustentar um pouquinho melhor à frente, e o cavalo de quarto, ele poderia estar mais natural. Em alguns momentos ele sobe um pouco esse conjunto de frente, principalmente quando ele tende a botar um pouco mais de pressão o cavaleiro. Aí ele sobe mais o movimento, então a mão está exagerando, o trabalho da perna também dele, pode observar que o cavalo castanho flexiona, estende melhor a perna dele é mais discreta, mas é mais eficiente, então ele cobre mais o rastro, ele leva o posterior mais à frente. Então todos os dois pecando na mão, porém o cavalo da terceira colocação tem perna melhor, cobre mais o rastro, está mais discreto um pouco ainda no movimento, está mais coordenado, a montada, todos os dois muito próximos, não tem diferença na montada, mas pela naturalidade, pela extensão do movimento da perna e pela coordenação, a opção do Castanho em relação ao Tordilho. Pode parar o Tordilho, muito bom de cela também de cima. E aí 2 e 3, bom, aí nós vamos corrigindo o movimento, então é só observar aí, dos 3 cavalos aí, o cavalo castanho é o cavalo que já passa mais na mão, então ele já descoordena o movimento, a mão já sobe, o joelho já sobe mais em relação ao trabalho da perna. Se a gente avaliar a postura, todos os dois aí poderiam ter a sustentação da frente melhor, mas no final da prova o segundo cavalo ainda manteve a altivez um pouquinho melhor, mesmo que ele tenha até começado um pouquinho mais hiperflexionado, o segundo cavalo, mas no final ele melhorou a sua atitude, ele liberou a frente e ele manteve principalmente a qualidade da coordenação melhor. O terceiro cavalo ele já sobe mais o movimento da mão. Quando a gente observou esses 2 cavalos aí na rédea livre, o cavalo da segunda colocação é mais habilidoso, o cavalo de terceiro, quando você tira a pressão ele já dá um sobrepasso, então é mais coordenado, mais habilidoso na prova do apoio do segundo cavalo, terminou a prova ainda com atitude melhor, e na montada, mesmo que seja pequena, mas um grau a favor na qualidade da maciez e principalmente na progressão linear a favor do cavalo Lazão sobre o Castanho 3. Pode parar o 3, parabéns. E 1 e 2, aí nós vamos sempre somando virtudes, aonde os 2 cavalos aqui, se a gente falar diagrama, não tem diferença significativa. Porém, o primeiro cavalo tem o quê? Menor frequência e mais amplitude. Então é o que a gente busca hoje. O segundo cavalo ele já abusa um pouquinho mais da frequência. Então ele tem que dar um número maior de passadas para percorrer a distância do primeiro cavalo, que ele tem a vantagem na amplitude. Pode segurar um pouquinho do lado primeiro, precisa correr muito. Então naturalmente a gente observa que ele flexiona e estende melhor os membros quando comparado ao segundo. Isso é rendimento. Então ele é mais amplo, tem rendimento melhor. E o outro detalhe aí significativo é a postura, direção do conjunto de frente. O primeiro cavalo, quem viu, ele começou e terminou com essa atitude. O segundo cavalo não, ele já escora mais no bocado do cavaleiro. Em alguns momentos ele hiperflexionou à frente. Se a gente observar, todos os dois poderiam ter um pouquinho melhor a correção do anterior, da chegada da mão ao solo, mas o primeiro cavalo supera pela elasticidade, pelo recurso, volta a dizer, postura, atitude, regularidade da apresentação superior, e na montada, mesmo que sejam muito próximos, mas principalmente pela melhor estabilidade na região das espadas e um pouquinho mais leve em relação ao apoio do bocado. Por isso a opção do primeiro em relação ao bom cavalo também da segunda colocação.